Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre continuidade de uma função em um ponto. Intuitivamente, dizemos que o gráfico de uma função é uma curva contínua se o mesmo não apresentar quebras ou buracos. Podemos estudar a continuidade de uma função através da análise do seu gráfico ou também podemos estudar a continuidade de uma função através da lei desta função. Em um primeiro momento, eu vou discutir com vocês a continuidade de uma função através do seu gráfico. E depois eu vou discutir com vocês a continuidade de uma função através da lei da função. Importante destacar que esta ideia de continuidade apresentada nesse primeiro momento é uma ideia intuitiva, não é o conceito matemático de continuidade de uma função. Vamos começar então a analisar alguns gráficos. Bom, observe o gráfico dessa função. Este é o gráfico de uma função contínua. Podemos observar que no intervalo que vai de A até B, a função não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum ponto aberto, portanto, esse é o gráfico de uma função contínua. Agora, vamos olhar o gráfico da função B. Olha, aqui é evidente que essa função não é contínua. Existe uma quebra nesse gráfico, na continuidade. Ele tem uma interrupção exatamente próximo ali de x igual a menos 2. Portanto, essa função não é uma função contínua. Alguém poderia me perguntar, mas ela é contínua para qualquer x maior que menos 2. Sim, para qualquer x maior que menos 2, ela é contínua. Ela é contínua para qualquer x menor que menos 2. Sim, para x menor do que menos 2, ela é contínua. Agora, olhando para todo o seu domínio, observamos que ela é descontínua em x igual a menos 2. Vamos continuar analisando alguns gráficos de funções. O gráfico a seguir representa uma função contínua? Olha, podemos verificar que este gráfico não representa uma função contínua. Por quê? Porque tem um ponto aberto na linha do gráfico. Isto indica que a função não está definida para x igual a 3, ou seja, ela não tem imagem em x igual a 3. E essa função passa a ser classificada como uma função descontínua por este motivo. Agora, se aquele ponto fosse fechado, por exemplo, se a imagem do 3 fosse 6, essa função seria uma função contínua. Mas, por exemplo, se a imagem do 3 fosse 5, se a imagem do 3 fosse 7, essa função não seria contínua. Mas, André, a função estaria definida? Sim, ela estaria definida, mas o ponto seria um ponto fora do gráfico e aquele ponto que nós temos ali continuaria um ponto aberto. Por isso que ela seria uma função descontínua. Bom, então quer dizer que a função estar definida não é suficiente? Realmente, a função estar definida não é suficiente. A função estar definida no ponto é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para a função ser contínua naquele ponto. Vamos olhar o gráfico de uma outra função. Essa função é contínua? Olha, é claro, olhando o gráfico, que nós conseguimos verificar que para x igual a 2, ela tem uma imagem, é 6. Mas é um ponto fora da linha do gráfico. Exatamente o mesmo, para o mesmo valor de x, sob a linha do gráfico, nós temos um ponto aberto, que caracteriza uma descontinuidade no gráfico dessa função. Essa função, portanto, ela está definida para x igual a 2, mas ela não é contínua. Agora, se a imagem do 2 fosse 4, aí essa função seria contínua. Vamos analisar mais um gráfico. Observem que este gráfico
também representa uma função descontínua. Ela tem uma descontinuidade, essa função, em x igual a 2. Mas ela está definida em x igual a 2. Existe uma imagem para x igual a 2. Mas ela é descontínua. Por quê? Porque existe uma interrupção no gráfico exatamente em x igual a 2. Observem que, se calculássemos o limite dessa função com x tendendo a 2 pela esquerda, nós obteríamos como limite o 2. E se calculássemos o limite dessa função com x tendendo a 2 pela direita, nós teríamos como imagem o 1. Logo, os limites unilaterais quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita, eles são diferentes. Portanto, o limite bilateral quando x tende a 2, ele não existe. Bom, agora que analisamos algumas características de gráficos de funções descontínuas, nós podemos definir matematicamente quais são as condições para uma função ser contínua. Dizemos que uma função f de x é contínua em x igual a c se as seguintes condições estiverem satisfeitas. Primeira condição, a função precisa estar definida em x igual a c, ou seja, ela precisa ter uma imagem. O c precisa ter uma imagem através da lei da função. Essa é uma condição necessária, não é suficiente para ela ser contínua. Segunda condição, o limite da f de x quando x tende a c por ambos os lados, esse limite deve existir. Essa condição também é uma condição necessária. Ela não é suficiente. Ela sozinha não garante a continuidade. Terceira condição. O limite da f de x quando x tende a c por ambos os lados deve ser igual à imagem do c através da lei da função. Se estas três condições forem satisfeitas, a função será contínua em um ponto. Se uma das três condições for desrespeitada, a função não será contínua em um ponto. Agora vamos analisar a continuidade de algumas funções através da sua lei. Como nós vamos fazer isso? Verificando as três condições apresentadas na definição de uma função contínua. Então, primeiro a gente vai verificar se a função f de x é contínua num ponto de abscissa igual a 2. A função f de x é esta função racional, cuja lei é x² menos 4 sobre x menos 2. Qual o primeiro teste que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se a função está definida em x igual a 2. Como é que nós vamos fazer isso? Substituindo x por 2 na lei da função. Quando substituímos o x por 2 na lei da função, verificamos que o resultado é uma indeterminação matemática. O resultado é 0 sobre 0. Nós não sabemos qual é esse resultado. Portanto, a função não está definida em x igual a 2. Logo, essa função não é contínua em x igual a 2, pois desrespeitou a primeira condição da definição. Agora, vamos analisar uma outra função. A gente vai verificar se a função f de x é contínua no ponto de abscissa igual a 3. Aqui está a lei da função. F de x igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Como nós vamos verificar se essa função é contínua em x igual a 3? Nós vamos verificar as três condições. Se as três condições forem respeitadas, essa função será contínua. Primeiro, devemos verificar se ela está definida em x igual a 3. Para isso, nós vamos calcular a f de 3. Substituindo x por 3, verificamos que a imagem é 0. Logo, a função está definida para x igual a 3 e a primeira condição está respeitada. Agora, vamos verificar se a função possui um limite bilateral quando x tende a 3. O limite da f de x quando x tende a 3 é 0. E podemos verificar que esse limite é igual à imagem do 3 através da lei da função. Portanto, a função possui um limite bilateral, que é a segunda condição, e este limite bilateral é igual à imagem do 3 através da lei da função, que é a terceira condição.
Logo, a função respeitou a primeira, a segunda e a terceira condição. E ela, por este motivo, é classificada como uma função contínua. Espero que tenham gostado das explicações e desejo a todos um bom estudo.